Olá, tudo bem? Como a gente propôs, né, de começar as nossas devocionais na primeira segunda-feira de outubro, e em razão de viagem eu estou aqui transmitindo a vocês essa reflexão através do vídeo e espero em Deus que a gente consiga, né, estar presente aí na próxima semana para refletirmos juntos sobre esse livro. A proposta é nós nos pautarmos no livro da Maria Angélica Nascimento, Provérbios em 31 dias, fazendo uma reflexão, né, de cada capítulo dele, uma vez por semana, sempre às segundas-feiras. Hoje a gente vai começar pelo primeiro capítulo, né, destacando o versículo de número 7 do capítulo 1, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, em algumas versões da sabedoria. Né, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O livro de Provérbios ele traz uma linguagem de pensamentos e escrita que enfatiza, né, e traz para a gente conselhos práticos que vão servir para a nossa vida diária. Né? O tema do livro vai tratar sobre a sabedoria, como a gente pode ver no versículo que destacamos aqui, o versículo de número 7. Né? E essa sabedoria que Salomão fala, ela abrange todas as áreas da nossa vida, né? O trabalho, o casamento, a família, as nossas amizades, a nossa vida financeira, né? Os valores que temos, o nosso caráter. Ele vai, né, propor alguns conselhos, algumas orientações para a nossa vida nesse sentido. Né? E o primeiro passo que nós precisamos dar na direção da verdadeira sabedoria, como destaca o versículo, é o temor do Senhor, que não é o medo, né? Mas é a consideração, é o reconhecimento do senhorio dele, é a submissão àquilo que ele nos orienta e aquilo que ele traz para nós através da sua palavra. Na cultura ocidental, segundo a Maria Angélica, é muito comum, né, uma tendência de igualar conhecimento e sabedoria. Mas, segundo ela, são conceitos bem diferentes. Né? De acordo com a Bíblia, conhecer a sabedoria e a instrução significa necessariamente colocá-las em prática. Né? Então, difere um pouco, né, da ciência, do conhecimento, do entendimento de todas as coisas. Pensando, né, sobre isso e deixando de lado essa questão do conhecimento científico, se assim pudermos dizer, e tratando um pouco, né, da nossa vida pessoal e familiar, né, e comunitária, o capítulo 1 de Provérbios ele nos traz, né, uma revelação de que a sabedoria está na rua. Né? Lá no capítulo 1, nos versículos 20 e 21, né? Salomão fala que a sabedoria grita nas ruas, né? Ultrapassa os muros, e isso simboliza que a sabedoria está disponível para a gente na nossa vida diária, né? E ela chama a nossa atenção a partir da leitura desse capítulo 1 de Provérbios, e a gente precisa ficar atento para alguns pontos, né, na leitura desse primeiro capítulo. Primeiro, que a sabedoria está disponível. Né, no versículo 20 e 21, ela vai revelar isso, né, que a sabedoria grita pelas ruas, está sobre os muros e sobre alguns lugares, né, se colocando à disposição. Uma segunda coisa que a gente pode perceber no texto, né, do capítulo 1 é que essa sabedoria, mesmo disponível, ela pode ser ignorada, né? Ela pode ser desconsiderada, né, por cada um de nós, como está lá no versículo 24 e 25 do capítulo 1. Salomão vai falar daqueles que não reconhecem, não querem entender, não querem dar ouvido. E ignorar a sabedoria, ele também vai tratar disso, lá nos versículos 26 a 28 e depois no 31 e 32, isso traz para nós graves consequências. Né? Rejeitar esse
conhecimento, essa revelação, né, da proposta da palavra, traz para a gente sérias consequências. E a escolha, né, assim como da opção de crer ou não crer, né, no projeto de salvação que Deus coloca à nossa disposição, a escolha, né, de seguir um caminho pautado nas orientações, nos conselhos, né, nas normas e nos princípios e valores que a palavra de Deus traz para nós, é uma escolha individual. Ouvir e aceitar, né, esses conselhos, essas orientações, ou ignorar e dizer isso não é para mim, é uma escolha pessoal, né? É uma escolha individual e cada escolha tem a sua consequência, né? Nós, quando lemos o livro de Provérbios e a Bíblia como um todo, né, nós precisamos considerar que isso foi escrito para nós, né? E a questão que é trazida, né, na leitura desse livro é como é que a gente tem recebido esses conselhos? Como é que a gente tem percebido essa orientação na nossa vida a partir do ensino da palavra e da revelação dessa palavra? Tem sido algo que a gente tem considerado, ou a gente tem feito um papel de tolo e trabalhado a palavra dentro daquilo que seja a nossa conveniência, né? O nosso comportamento e a nossa escolha diante disso vai revelar para nós e para quem convive conosco se nós realmente somos sábios a partir do conhecimento de Deus ou se não somos e somos tolos, né? E é importante frisar que cada um de nós temos qualidades e temos muitos pontos, né, que precisam ser ajustados, precisam ser trabalhados, precisam ser moldados, né, de acordo com os conselhos de Deus. E a razão de ser, de estarmos na presença de Deus e de almejarmos um dia a eternidade é nós nos sujeitarmos e nos permitir ser moldados por essa palavra, né, nos fazendo transformar dia após dia, né, momento a cada momento, decisão após decisão, no sentido de nos tornarmos cada vez mais perto do centro da vontade de Deus, né? Nós precisamos, né, ler o livro de Provérbios com uma visão muito crítica a respeito daquilo que nós temos lendo. A Maria Angélica, ela faz uma proposta de aplicação, né, desse primeiro capítulo, e ela traz algumas considerações que são as seguintes. Primeira delas, né, pense sobre as razões pelas quais o livro de Provérbios foi escrito, né? Tem 5 razões principais que você pode identificar dentro da leitura do capítulo 1º. E eu queria que você lesse esse capítulo 1º pensando nisso. Quais são as 5 razões que podem ser destacadas nessa leitura e nesses conselhos de Salomão? Em segundo lugar, quais são os seus principais desafios para hoje, a partir da leitura do livro de Provérbios? O que você está vivendo hoje? É a necessidade de passar numa prova de concurso? É concluir uma formação? É crescer na sua carreira sem se corromper? Ser um exemplo para o seu filho, para sua mãe, né, para alguém de sua convivência? Vencer as crises de identidade e seguir adiante? Vencer os desafios profissionais sem se esquecer, né, daqueles que são os planos de Deus? Então a gente fica aí esse desafio da primeira leitura do livro de Provérbios para essa semana, né, lendo o capítulo 1º. E ore ao Senhor, né, no decorrer dessa semana. Apresente aqueles temas que têm afligido, que têm trazido a você a necessidade de decisões, né, de tomada de rumo, né, de escolhas. Ore ao Senhor e peça que Ele te dê a orientação necessária para você colocar em prática, né, os princípios da sabedoria que vem de Deus, né? E
destaque, né, no decorrer dessa semana, quando você estiver refletindo no capítulo 1 de Provérbios, aqueles versículos que, de fato, né, marcaram a sua devocional, aqueles que chamaram a sua atenção, aquele que você foi movido e desejou, né, compartilhar com outra pessoa a respeito dele, né? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus te dê realmente sabedoria, né, em tudo aquilo que você for fazer, naquilo que você falar, que o seu agir, o seu pensar, né, o seu andar e tudo aquilo que você fizer esteja pautado, né, na sabedoria que vem do alto. Não apenas no conhecimento que você adquiriu na cátedra, né, da sua formação, naquilo que você tem vivido, né, na sua carreira, mas que, sobretudo, né, a sabedoria que vem do alto, ela permeie, né, as suas decisões e te conduza a um caminho que realmente glorifique o nome do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te dê sabedoria no decorrer dessa semana. Um abraço.